um dos principais sistemas de acionamento. Então ele trabalha aqui a partir do pedal da embreagem. Então o motorista ele aciona aqui, existe uma relação de alavanca aqui do pedal, e esse pedal aqui ele vai tracionar um cabo. Esse cabo aqui corre por dentro do conduíte, tem aquelas mesmas vantagens que a gente viu para o sistema de acionamento lá da troca de marcha, para o acionamento do trambulador. Então se existir aqui algum obstáculo, é mais fácil para desviar, mas também pode gerar aqui um atrito interno e uma resistência maior, que é uma força de resistência maior para acionar o pedal. Nesse caso aqui, esse cabo aqui ele está ligado a uma outra alavanca. Então, essa alavanca aqui, ela vai acionar a embreagem, o mancal, e esse mancal aqui, ele empurra aqui os dedos da mola membrana, desacoplando o disco da embreagem. Então essa aqui é uma forma construtiva possível. Nomenclatura, então, só para deixar aqui, então, é o cabo, que é de aço, o mancal, aqui a alavanca aqui, que tem o papel de alavanca aqui, normalmente denominado de garfo, e depois aqui o platô da embreagem. Então isso seria uma forma construtiva bem comum na linha de veículos de passeio. Outra forma construtiva existente também agora é usando o sistema hidráulico. Então, similar ao que vocês devem ver lá em freios, de novo aqui, pedal de embreagem, ele aciona aqui o cilindro mestre. Então esse cilindro aqui tem um pistão interno que pressuriza o fluido, o reservatório do fluido está aqui em cima. Então esse fluido pressurizado, ele vai ser transferido via o tubo aqui, e depois o cilindro escravo lá no final, em que aquela pressão do fluido é convertido em força de novo, em função da área aqui do cilindro escravo, e aí nesse caso aqui ele aciona de novo o garfo, uma alavanca aqui, que empurra o mancal, o rolamento, para frente, e aciona aqui de novo os dedos da mola membrana, girando aqui em torno do anel de articulação e liberando a placa de pressão para liberar aqui o disco da embreagem. Então esse seria um segundo caminho possível, também utilizado em várias formas construtivas das montadoras. Só a nomenclatura aqui, então aqui seria a parte do tubo hidráulico. Então aqui a gente tem o reservatório. Pedal. Esse aqui é o cilindro escravo. E aqui o cilindro mestre. O restante aqui é o que a gente já tinha visto, né? Então, essa região aqui, onde está demarcado o mancal, colar, o rolamento. Então, essa seria a forma construtiva usando um sistema puramente hidráulico. Também tem aquelas vantagens de não precisar de ser mais fácil de guiar aqui essa tubulação aqui em relação a obstáculos. Existe uma perda de carga também associada ao fluido dentro do tubo, mas isso pode ser maior ou menor em função das características do fluido e da tubulação aqui. Essa tubulação aqui, dependendo da pressão interna, ele pode expandir, então tem uma esterese, ou seja, ele tem um tempo, um delay aqui entre acionar e a resposta aqui final no sistema. Essa esterese também gera uma força maior aqui na sensação de acionar, na hora que aciona o pedal de embreagem. Essas são as vantagens e desvantagens aqui de cada um desses sistemas. Aqui só uma ilustração do sistema de acionamento hidráulico de novo. Nós temos aqui o pedal de embreagem. Esse pedal aqui tem uma relação de alavanca aqui para amplificar a força. Ele aciona o cilindro mestre. Esse cilindro mestre aqui não está indicando o reservatório. Ele pressuriza o fluido. Esse fluido pressurizado é transferido pela tubulação até o cilindro escravo.
Nesse caso aqui, forma construtiva também usa uma relação de alavanca aqui, então o garfo que empurra aqui o mancal, aciona os dedos da mola membrana montado em cima do platô, libera o disco da embreagem e solta ele em relação ao volante de inércia do motor. Nesse caso aqui vocês estão vendo que esse volante aqui ele tem algumas molas, ele é chamado de volante dupla massa, que é utilizado para reduzir ainda mais a vibração torcional aqui na caixa de transmissão. Então quando o disco da embreagem, aquele pacote torcional, ele não é suficiente para atenuar a vibração na caixa de transmissão, então uma solução possível seria usar esse volante bipartido com as molas colocadas entre cada uma das partições do volante dupla massa. E aí ele tem uma propriedade, o conjunto do sistema, que ele consegue reduzir consideravelmente a vibração na caixa de transmissão. Então, na forma como as forças vão surgir aqui, nós temos que o motorista vai aplicar aqui a força do pedal, aqui em relação a essa linha aqui, que é onde está montado o cilindro mestre. Então vai ter a reação da força do cilindro mestre, e se a gente considerar que ele está pivoteado nessa região aqui, então se ele estiver pivoteado aqui, existe uma relação de alavanca, aqui em relação a essa linha aqui. Eu não estou desenhando, como o desenho está inclinado aqui, então não consigo desenhar perfeitamente aqui, mas entendo que esses ângulos aqui formam todos eles 90 graus aqui. São a componente perpendicular que interessa aqui no braço da alavanca. Então essa força aqui, essa força que vai ser no cilindro mestre, ele é a força aplicada no pedal, amplificado pela relação da alavanca mecânica do pedal. O cálculo dessa relação aqui você já tem pela disciplina de estática, somatório de momentos igual a zero em relação ao ponto de pivoteamento. Então você já consegue determinar essa força no cilindro mestre aqui. Aí, agora para a lei de Pascal, a pressão. Então a pressão na linha, ele vai ser, vou simplificar aqui chamando de P, a pressão na linha ele vai ser a força no cilindro mestre dividido pela área do pistão lá do cilindro mestre. Então isso aqui vai me dar lá em Pascal a pressão interna desse tubo aqui. Então, a hora que a gente pega essa força aqui, vou simplificar aqui, né, sem perdas. Então essa força aqui dividida pela área do cilindro mestre, ele vai me dar a pressão que vai ser transferido dentro da linha aqui da tubulação. Se a gente, por hipótese, considerar que não tem perda de carga nessa tubulação, a pressão que for gerada lá no cilindro mestre é a mesma pressão que chega no cilindro escravo. Então, para reconverter esse conjunto para força no cilindro escravo, então essa força aqui gerada pelo cilindro escravo, essa força que vai ser gerada a partir da pressão vai ser então, a força no cilindro escravo, ele vai ser o inverso desse cálculo anterior aqui. Então vai ser a pressão vezes a área do cilindro escravo. Existe aqui o que nós denominamos de relação hidráulica, que seria essa razão aqui entre as áreas do cilindro mestre e a área do cilindro escravo. Então, as duas áreas dos cilindros, eles não precisam ser iguais. Se forem iguais, não existe nenhuma relação de amplificação da força, mas eu posso variar aqui a área do mestre em relação ao escravo e gerar, então, uma relação de amplificação aqui via pressão. Então, isso aqui seria pressão vezes a área, me dá a força, então, no cilindro escravo. Aí, de novo, a mesma ideia aqui. Depois que o garfo ele é pivoteado e acionado, nesse caso aqui. Então, a força que vem essa aqui é a força do mancal, e ele está pivoteado, nesse caso aqui, nessa posição aqui. Então ele gira em relação a esse ponto aqui. Então a força lá no mancal,
ele vai ser igual à força do cilindro escravo vezes a relação do garfo. E assim a gente determina qual é a força que vai ser acionada em cima da mola membrana. Tendo a curva aqui da rigidez aqui da mola membrana, a gente sabe qual vai ser o curso em que ele vai ser empurrado aqui, vai ser acionado, e qual vai ser o curso, tendo aqui a relação de alavanca interna aqui, qual vai ser o recuo do outro lado da placa de pressão. Esse recuo que normalmente a gente está falando de alguns milímetros, ou menos de um espaço de milímetros aqui, o suficiente para zerar a carga, a força normal aqui da placa de pressão sobre o disco da embreagem. Então, na realidade, ele não precisa desencostar completamente, mas só eliminar essa carga aqui. Então, a verificação de pulso, de quanto que essa monomembrana aqui, ele consegue recuar a placa de pressão, ele é um dos critérios importantes para verificar se o disco não vai ficar pegando, de ficar arrastando enquanto eu estou pisando no pedal da embreagem. Em veículos em que existe um problema no acionamento da embreagem, o motorista ele pisa na embreagem, tenta engatar uma marcha, se a marcha arranha, um dos problemas possíveis poderia ser então no recuo aqui da placa de pressão, que não está liberando completamente o disco da embreagem. Isso pode ser algum problema dentro do sistema de acionamento aqui que não está gerando o retorno completo da placa de pressão. Então, o cálculo desde do acionamento no pedal até o mancal da força seria bem simples, seguindo essas fórmulas aqui. No final, a gente pode multiplicar por uma eficiência para relacionar aqui a eficiência mecânica do pedal, do garfo, e a eficiência hidráulica aqui do sistema hidráulico. Essa aqui é uma outra forma construtiva, que é chamado de CSC, que é Concentric Slave Cylinder. Então, nesse caso aqui, ao invés de eu montar o mancal, o rolamento aqui, e acionando através de um garfo, de um elemento mecânico com relação à transmissão mecânica, eu unifico aqui o mancal junto com o cilindro escravo. Então a diferença aqui desse sistema de acionamento, que é utilizado em vários veículos da linha leve e alguns da linha comercial leve, é pedal de embreagem, ele aciona o cilindro mestre aqui, reservatório do mestre, ele pressuriza a tubulação hidráulica, e aí esse tubo que ele aciona, esse CSC aqui, então, que é o cilindro escravo concêntrico, né, traduzido ao português, que ao pressurizar aqui o cilindro escravo, que já está junto com o mancal, ele empurra o mancal contra os dedos da mola membrana. Aí, a hora que ele empurra aqui, ele em torno do anel em torno desse anel aqui de articulação, a mola membrana ele vai girar e retornar aqui a placa de pressão, fazendo com que o disco da embreagem fique livre em relação ao volante do motor. Então essa seria uma forma construtiva bem utilizada também na linha leve também. Só com uma ilustração aqui então da imagem, seria alguma coisa desse tipo aqui, o platô da embreagem aqui, a entrada aqui, então a tubulação viria aqui para trás, essa aqui seria a entrada do CSC, então eu conecto aqui a tubulação nessa entrada aqui, a hora que o motorista pisa e pressuriza o fluido, ele aciona aqui o cilindro escravo e ele empurra então o rolamento contra os dedos da mola membrana e faz o desacoplamento da embreagem. Então seria o mesmo processo, só que o CSC ele seria um elemento mais compacto, porque eu não preciso do garfo aqui para gerar esse acionamento externo aqui. Então é bem utilizado pelas montadoras como uma outra forma construtiva de acionamento. Em aplicações comerciais, então, do tipo caminhões e ônibus, o sistema de acionamento da embreagem segue uma estrutura similar. Então aqui a gente tem o pedal da embreagem ligado ao cilindro mestre. Do cilindro mestre ele iria para uma estrutura similar ao cilindro escravo,
o garfo e depois o acionamento do mancal aqui e o platô da embreagem com os dedos da monomembrana viriam aqui desse lado aqui, o disco da embreagem e depois o volante do motor para esse lado aqui. Como a quantidade de torque que é transferido, então aqui, quantidade de torque que é colocada pelo motor então a quantidade de torque que é transferido pelo volante do motor aqui e até o eixo piloto. Ela em aplicações comerciais, o torque é maior, então a carga normal exercida pela monomembrana também naturalmente é maior. Isso significa que para eu conseguir debrear esse sistema aqui, ou seja, empurrar os dedos da monomembrana com o mancal, essa força aqui, em função da necessidade de força normal maior, essa força para debrear ela também é maior. Significa que a carga que o motorista sentiria aqui no pedal da embreagem seria proporcionalmente maior também. Então, nesse tipo de aplicação, o que é utilizado é um sistema servo-assistido. Então, aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, um reservatório pneumático, que qualquer veículo da linha comercial, caminhões e ônibus, eles têm. Essa linha pneumática, ele é controlada através de uma válvula, e aqui dentro tem uma parte que é o cilindro acionado hidraulicamente, e uma parte de um outro cilindro aqui, que ele é impulsionado por essa linha pneumática aqui. Então, quando o motorista ele pisa aqui no pedal da embreagem, ele aciona a força do cilindro mestre, essa força é convertida em pressão da tubulação, essa força ou essa pressão aqui, ele é reconvertido de novo na força do cilindro escravo, como a gente viu usando a lei de Pascal, e essa força aqui na saída aqui desse servo, ele vai ser então a força do cilindro escravo, que seria dado pelo sistema hidráulico, mais a força aqui do servo, que é o pneumático. Então, uma vez que o motorista ele aciona aqui a pressão em cima do cilindro escravo, essa válvula aqui ele libera a entrada do ar comprimido aqui, do sistema servo, e aí a soma entre esses dois efeitos das forças aqui, ele empurra o garfo, gerando aqui, através da relação da alavanca, a força total do outro lado aqui, para empurrar o mancal contra os dedos da monomembrana. Usando esse sistema aqui servo, então esse auxílio pneumático aqui, ele faz com que a força necessária para debrear o sistema seja muitas vezes menor do que se fosse um sistema direto. Então, em veículos da linha comercial, essa é a estrutura que se utiliza. Vocês podem reparar que toda vez que vocês estiverem andando de ônibus ou caminhão, que toda vez que o motorista pisar na embreagem e soltar ela, vai ter um som de um escape de gás. Esse gás que é liberado, que é o do ar comprimido, é quando essa válvula que ele abre e deixa que aquele ar comprimido que auxiliou para empurrar o garfo, ele seja liberado para o meio ambiente, e aí tem aquele som da liberação dos gases. Então, assim funcionaria o sistema de servo. Aqui ao lado aqui a foto uma imagem ilustrativa aqui de como seria então esse servo. Estaria do outro lado aqui. Duas entradas, uma para o circuito hidráulico, outra para o pneumático. Internamente aqui estão as válvulas de controle. Aqui dentro teria duas câmaras, uma para o hidráulico e outra para o pneumático. Depois a haste aqui, onde seria montado em cima do garfo. Então, o sistema para veículos pesados, comerciais, ele trabalharia dessa forma aqui.